Olá, tribo Conteiro! Coisa boa começar essa semana, cheia de histórias bonitas, cheia de pessoas incríveis. Essa tribo de pessoas de coração bonito que está transformando o mundo, não é isso? Nossa tribo está crescendo. Hoje é segunda-feira e a gente vai começar com histórias incríveis aqui na Conversa Conteiro. Hoje a gente vai conversar com a Ana. Amanhã a gente vai conversar com a Tati Presser. Na quarta-feira, com o Chris Goldberg, na quinta-feira com a Zildinha e na sexta-feira com Bernardo Lobo. É uma semana cheia de alegria, uma semana deliciosa, que eu estou esperando vocês para a gente ficar assim juntinho nessa conversa. A gente acredita demais nas conexões humanas, a gente acredita que através de histórias das outras pessoas, a gente consiga aprender e se espelhar. A gente pode se inspirar, aprender, ouvir com as histórias, né? E isso é bom demais. Hoje, segunda-feira, no Brasil, 16 horas, aqui na França, 21 horas. Uma semana que eu desejo que todos estejam muito bem, com muita saúde, tá? Então vamos lá, gente. Essa conversa que vai ser com a Ana Lu Spínola é uma conversa assim que passa por um caminho muito interessante. A Ana, ela fez direito. Aliás, ela vai contar a história dela, né? Eu aqui já com esse bocão, melhor eu esperar ela quieta para ela contar a história dela. Enquanto isso, eu falo do Conteiro, que é melhor. Esperando a Ana, para eu não dar spoiler da vida dela, deixa eu falar um pouco do Conteiro. Então, gente, o Conteiro é novo, a gente tem um mês. Quem estiver gostando de ouvir histórias, quem estiver curtindo e assistindo aqui essas conversas Conteiro, chama os amigos, compartilha, tá? Isso é ótimo, porque a gente pode fazer com que essas histórias cheguem mais longe, para mais pessoas. Todas as histórias ficam aqui no IGTV. O IGTV é esse lugar que é automaticamente armazenado no nosso perfil Instagram. Então, as histórias estão aqui e também no YouTube, Conteiro Histórias. Lá não tem todas ainda, mas em uma semana eu acho que já vão estar todas lá e já tem um monte de coisa. Então é fácil achar as histórias aqui no feed, scrollando o feed, no IGTV, que é aquela abinha que fica no meio, e no YouTube como uma outra opção, tá? Então a Ana deve estar chegando aqui. Deixa eu ver que horas são. Falta 1 minuto, eu que chego antes sempre. Queima a largada, mas é que segunda-feira, né, gente? A gente fica numa alegria para poder estar junto. Eu tava louca para ouvir histórias, então assim, e louca para falar. Então, cheguei antes por conta disso. Oi, minha sogra, tô te vendo aqui. Que bom, a Débora também tá aqui. A Lu Santos. Olá, tudo bem? Então, pessoal, eu conheço a Ana desde 97, tá? 97, quando a gente se conheceu, até agora, 97, todas nós, eu, ela e Fabiane, fazíamos direito, éramos estudantes de direito. E a vida foi seguindo o seu caminho. Ah, a Ana chegou, vou te pegar, Ana. Espera aí que eu vou te puxar pra cá. Antes de tudo, antes de eu puxar a Ana, eu quero super agradecer a generosidade dela compartilhar com a gente a sua história, as suas descobertas, as suas reflexões sobre o alimento. O alimento é algo sagrado e a gente tem que honrar o alimento, é realmente sagrado. E a Ana tem histórias muito legais sobre as suas descobertas com o alimento, como chefe de cozinha, e com a alimentação, com o ato de se alimentar. Agora eu estou indo aí te pegar, Aninha. Gratidão enorme por você estar aqui. Seja bem-vinda! Olá! Seja bem-vinda, Ana! Salve! Salve! Bom demais ter você aqui na Conversa Conteiro, na Tribo Conteiro. Pessoas de coração Ai, assim, cheio de luz. prazer é meu, tô super feliz que a gente tá junto aqui hoje. Muito bom, Ana. É um grande encontro com toda certeza. E eu acredito demais que as nossas histórias de vida, né, a gente Sim, precisa compartilhar, porque as nossas descobertas, essas conexões que a gente faz são importantes demais. E você, assim, tem uma história muito legal para compartilhar com a gente, né? Você trilhou poxa, um caminho obrigada. muito lindo, muito bacana.
Ah, todas nós, né? Eu estava vendo você falar da Fabiane, né? A gente precisa se reinventar e descobrir, né, o que nós estamos fazendo aqui. Se o rumo for outro, a gente muda conforme a vela, conforme o barco vai caminhando e a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Então é bonita a história de nós todas, né? De nós três. Eu também te admiro demais, imagina. Obrigada. Muito bom, Ana. Então, eu estava aqui dando um certo spoiler para a galera, porque eu entro antes para dar spoiler, não tem jeito, boca grande. Mas então, a história é sua, eu vou ficar super quietinha, eu tô mega adestrada em ficar quieta agora, mas a história é sua e é uma linda história. É, Lá atrás você começou fazendo direito, você se formou, você é uma advogada e depois foi trilhando outros caminhos. Conta pra gente da onde você quiser começar a contar. Conta um pouco de Sim. você. Ah, obrigada. Então, prazer super enorme estar aqui com vocês. Eu comecei fazendo direito mesmo, com, né, 17, 18 anos, e aí fiz a minha faculdade. Depois eu fui trabalhar na área pública. Eu sempre quis trabalhar na área pública. Fui trabalhar aqui na Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Trabalhei por 10 anos na CETESB, né, que é a agência ambiental que faz o controle da poluição. E lá eu me sentia realmente fazendo a diferença, sabe? Eu não me via como uma advogada privada, eu me via como uma advogada pública, onde eu poderia trabalhar em prol do meio ambiente, em prol de todas as questões de poluição, principalmente, né? E aí aproveitei nesse período, fiz meu mestrado e meu doutorado também. Então eu fiz na Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, na área de Ciências Ambientais, e eu fui para a Alemanha, obtive uma bolsa sanduíche para ir para a Alemanha, fiquei morando lá, eu já falava alemão, então eu Super fiquei. país, né, Ana? Nossa, foi um aprendizado gigantesco para mim, né? Morar lá na Alemanha e trabalhei com poluição de solo. Então fiz um trabalho que, inclusive, minha pesquisa de mestrado, de doutorado teve reverberação nas políticas públicas aqui em São Paulo, sobre contaminação de solo, áreas contaminadas, remediação. É, Depois eu acabei por uma série de razões, eu já estava na agência ambiental há 10 anos, por uma série de razões, e uma boa parte delas política, eu saí da agência ambiental. Quando eu saí da agência ambiental e fui para a área privada, Chegou a nossa musa aí, ó. Oi, Fabi. chegou, Fabiane! Salve! Uhul! Quando eu fui para a área privada, eu me vi do outro lado da mesa. Passou a não fazer mais sentido para mim, porque eu comecei a me pegar defendendo poluidor. Tudo que eu acreditava, eu me via fazendo o contrário. Porque eu sabia as brechas da lei, eu sabia todas as lacunas, eu sabia como desconstituir um auto de infração, eu sabia como cancelar uma multa, eu sabia várias coisas, porque eu sempre trabalhei na área pública. Passou a não fazer mais sentido para mim. E nessa época, o meu marido falou: vamos morar fora? Vamos. Eu queria fazer um mestrado. Aí eu já tinha defendido meu doutorado, estava um pouco desiludida de trabalhar na área privada. Comecei a trabalhar na área privada, mas estava um pouco desiludida, não estava mais fazendo a diferença, sabe? Eu me via fazendo a diferença, cumprindo meu propósito na área pública. Quando eu fui para a área privada, eu me igualei. Tem muita gente boa na área privada, muita gente que faz a diferença. Eu falei, meu, não estou mais fazendo a diferença, eu quero fazer outra coisa. Aí eu fui morar na Suíça com o Luiz em 2014. E aí falei, vou fazer um curso de chefe de cozinha, porque eu adoro cozinhar, aquele glamour, é, sabe aquele glamour que tem de você cozinhar? E aí, aquela vida que você acha que é bonita, né? Que é fácil de cozinha. E aí eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu fiz um curso na Suíça
de 2 anos, basicamente, no hotel escola, depois fui trabalhar em restaurante, quase morri, porque eu estava acostumada a trabalhar no computador sentada, né, de terninho, saltinho, aí fui para a cozinha profissional, nossa, foi o maior baque da minha vida, né, o dia inteiro cozinhar, lavar privada, lavar a cozinha, cozinhar também, mas eu fazia toda a parte de limpeza, né? Você fica a manhã Como é inteira. aqui na Europa, né? Não existe. Exatamente. Você Você fica faz amanhã. tudo. Não tem esse só cozinhar. Não é só cozinhar, Não, né? Você não tem. fica o Não dia é só o inteiro. glamour. Não é. Daí você fica o dia inteiro, a manhã inteira picando, aí você vai. E quando você começa ainda, você só faz o trabalho assim, de mais braçal mesmo, né? De lavar, de picar. Nas panelas mesmo eu não mexia muito. Porque eu tinha meus chefes de cozinha que me ensinaram muito, mas eu não cozinhava muito lá, né? Eu mais fazia todo o trabalho braçal. E daí depois eu ainda, na hora do almoço, ainda servia o pessoal do restaurante. Depois eu ficava no caixa, aí eu ficava o dia inteiro de pé. Aí tinha 15 minutos para comer de manhã, 15 minutos à tarde para descansar, né? Tomar um lanche. Exatamente como a Fabiana está falando, lavando, limpando, e É isso. aí eu pensei que eu Padrão fosse morrer. Europa. E aqui no Brasil também, porque quando você começa na vida da cozinha, você acha que Sim, vai ser tranquilo, né? Que você acha que você só vai lidar com o lado bom da cozinha. Na verdade, não. Na naquele verdade, prato MasterChef, né? E não é. é um trabalho muito extenuante. Bom, muito bem. Então, fiz esse curso, quase desisti no meio, tive muitas dificuldades, tinha muita violência na cozinha, sabe? Violência mesmo de abuso moral, assim, assédio, enfim. Não é fácil a cozinha profissional, como a gente pensa, né? Aí, quase desisti, mas não desisti e voltei. Então eu viajei para a Suíça, advogada, voltei cozinheira. E aí eu falei, o que eu vou fazer aqui em São Paulo, né? Ao mesmo tempo, eu vi muito desperdício de comida quando eu trabalhei numa cozinha profissional. Muito desperdício. Foi assim um choque para mim, no meu hotel escola, principalmente que a gente cozinhava, Kátia, para 200 pessoas, para 200 alunos, alunos de várias nacionalidades. Então, tinha comida mexicana, comida chinesa, comida tailandesa, comida italiana. E aí, no final do dia, a gente tinha que jogar fora o que não era aproveitado, né? Então, eu nunca imaginei que eu fosse me deparar com uma situação dessa. A comida que eu tinha cozinhado a tarde inteira, eu levava naqueles containers e jogava fora, sabe? Daí eu falei, gente, a indústria da alimentação é muito insustentável. A gente não pode continuar com esse desperdício todo. E no Brasil também é assim, né? Então, quando eu Sim, voltei, eu comecei a trabalhar com essa conscientização, sabe? Alimentar. Comecei a trabalhar em projetos sociais para a gente reduzir o desperdício de alimentos, para a gente, enfim, cozinhar com mais consciência, né? Com mais pensando em toda a cadeia do alimento, né? Muitas vezes a gente tem um prato de comida, a gente não sabe a história daquele prato, a gente não sabe a história daqueles ingredientes, a gente não sabe a história daquele animal que está nos servindo. Então, eu queria ampliar um pouco a mente, né? E a minha mente, a mente das pessoas. Então, eu comecei a me dedicar a isso. Mais recentemente, eu fiz um curso, uma formação de Mindful Eating. É uma formação profissional sobre consciência alimentar baseada em mindfulness. Depois eu explico um pouco mais, que só veio complementar toda essa minha trajetória na cozinha. A minha trajetória na cozinha não é tão grande, mas ela é muito profunda. é muito rica, né? Ela é muito rica, porque essa questão que você falou sobre o desperdício, Ana, isso é uma coisa que me choca muito. Nós Exatamente. aqui que vivemos e habitamos esse planeta, nós precisamos fazer algo mais inteligente e responsável, né? É, Não é nem só a inteligência, mas é a consciência que a gente tem sobre cada um dos alimentos que estão ali, né?
Então, Exatamente. É que é muito, parece que é muito teórico, mas não é, né? Na prática, a gente se pega muitas vezes jogando fora a comida, jogando fora um pedaço do ingrediente que a gente se pega deixando o ingrediente estragar na nossa geladeira. A gente tudo é uma questão de educação e responsabilidade, eu acho. Cultura, exatamente. consciência, né? Permeia tudo isso. No século XXI, a gente não pode se dar mais a esse luxo de desperdiçar tanta comida. E a gente está vendo isso agora no isolamento, que a gente está aqui em São Paulo, na quarentena, muitas pessoas voltando a cozinhar. Como é bonito, né? As pessoas estão realmente cozinhando mais e estão saindo menos para fazer compra. Então, elas querem aproveitar tudo que tem na casa delas. É uma oportunidade que eu estou dando algumas aulas, algumas dicas para como a gente pode cozinhar em casa de uma forma mais inteligente, como a gente pode desperdiçar menos ingredientes. Então, eu sempre estou fazendo posts aí no meu Instagram. Ontem eu vi a sopa que você fez com um monte de coisa que tinha sobrado daqui, dali, É, dali, e que ainda é super rico, super nutricional, de um super valor ali, né? ontem eu postei um caldo de Um legumes caldo. que é a base de vários pratos, né, que a gente faz. E com coisas que a gente jogaria fora, mas que a gente pode ter um caldo super nutritivo. Enfim, eu comecei a despertar para tudo isso, né? Então, agora isso faz parte de mim, faz parte da minha vida, faz parte de como eu educo meu filho, né? Faz parte de toda a minha atuação profissional. Se misturou com a minha... Porque como eu tive esse background ambiental, né? De, né, de me preocupar com toda a questão ambiental quando eu era advogada, agora eu consegui fazer um alinhamento na minha vida da gastronomia com a ecologia. Então hoje, olha, eu me sinto muito emocionada porque eu dou aula de ecogastronomia, né? Então a ecogastronomia é justamente isso, como que a gastronomia impacta no meio ambiente, como a gastronomia impacta na nossa saúde, na nossa vida, na vida das futuras gerações. Como que é o nosso ato de se alimentar, né? Como que a nossa alimentação impacta no nosso planeta. E quando a gente Até fala mesmo disso, na geração de resíduos, né, Ana? Eu fico vendo que incrivelmente, nos momentos onde eu me alimento pior, são aqueles que, evidentemente, eu gero mais resíduos. Isso é óbvio, porque aí eu consumo coisas industrializadas. E é, quando, e quando a gente começa a ser consciente do que a gente está colocando para dentro, né, em termos de qualidade, de quantidade, de tudo, né, de valor como todo, realmente eu gero menos resíduos, porque eu aproveito mais. Está tudo muito interligado, né? totalmente, né? Tanto quando a gente fala de uma alimentação mais natural, né? Quando a gente come alimentos mais ingredientes in natura, minimamente processados, que é a comida de verdade, que deveria ser a base da nossa alimentação, a comida de verdade. É claro que a gente não vai é, dispensar totalmente para quem não consegue os industrializados, os ultraprocessados, né? Eles têm o cabimento. E eu era uma ativista muito ferrenha contra, mas eu fui adotando mais o caminho do meio. Então a gente sabe que os ultraprocessados fazem parte da nossa vida, muitas pessoas não vivem sem eles, mas a gente tem que ter muita consciência, pela questão das embalagens, né? Quando a gente come muito industrializado, a gente gera muito lixo por conta das embalagens. A gente está afetando toda a nossa cultura alimentar, porque a gente deixa de cozinhar, a gente deixa de ter as receitas das nossas mães, das nossas avós, de cozinhar com as nossas crianças, de passar essa riqueza, essa beleza para as futuras É, gerações. Então, impacta no cultural, impacta na nossa memória afetiva. Que memória afetiva meu filho vai ter se eu só compro industrializado, ultraprocessado e não cozinho mais com ele? Né? Então, impacta. Eu fui fazer uma roda de conversa na Amazônia. As mulheres, no meio da floresta, elas estavam com muitas dificuldades de passar para as novas gerações
as receitas de família. Elas estavam fazendo uma oficina para poder escrever essas receitas, porque eles lá só querem comer salgadinho, refrigerante, suco de E que caixinha. perda cultural, né? Aí a gente tem Totalmente de a identidade. preocupação de identidade cultural, exatamente, né? E lá com açaí, com mandioca, com tudo que a floresta dá, as novas gerações estão querendo os ultraprocessados. A gente, você não acredita, no meio da Amazônia a gente estava vivendo um deserto alimentar. Né? Eu fui lá com um grupo, a gente andou 400 quilômetros, não tinha venda de produtos in natura, de um lanche que a gente pudesse comer uma tapioca, né, com tucumã, com queijo, não tinha, só tinha vendinha com ultraprocessado. Então a gente estava no meio da floresta amazônica, num deserto alimentar, né? O deserto alimentar é um local que você não encontra produtos saudáveis para comer em 400 metros. Então a gente vê nas nossas periferias aqui de São Paulo, são desertos alimentares. Você encontra todo tipo de ultraprocessado, mas você não encontra um lanche saudável ou uma comida caseira, muitas vezes, né? Falta de acesso a esse tipo de alimento. E eu vivi isso na pele lá na Amazônia. Então, quando eu fui fazer essa roda de conversa, no meio da floresta amazônica, a preocupação daquelas mulheres agricultoras era essa. Nossos filhos não querem mais comer nossa comida, eles só querem comer ultraprocessado, né? Então, E assim, a infância ela guarda tantos registros pela comida, pelo sabor, pela memória gustativa das coisas, né? Quem é que exatamente. não tem uma lembrança da casa da avó de algo? Um bolinho de chuva, um bolo de laranja, enfim, qualquer coisa, um suco feito pela avó, né? As famílias Exatamente. transferem afeto com o alimento, né? Exatamente. Nossa, não tem uma coisa mais linda do que a gente cozinhar, a gente comer, a gente fazer uma comida gostosa juntos, né? E a gente pôr a mesa e reunir a família, né? Então a gente tá perdendo um pouco disso. Eu tô, na verdade, feliz que na quarentena as pessoas estão voltando a cozinhar, né? Saiu a pesquisa, 48% das pessoas que não cozinhavam estão voltando a cozinhar na quarentena. Então, eu acho isso super bonito. E tem estudos que mostram que quando você faz uma refeição em família também, você diminui comportamentos de risco em adolescentes. Então, tem todo um poder de você sentar, comer, conversar, né, sobre assuntos aleatórios, ouvir, ter a escuta, né? E aí é uma oportunidade de integração da família, muitas vezes de você confidenciar algo. Então é muito legal esse estudo, né? Tem um impacto social, o fato de você cozinhar, de você comer junto, né? Imagina reduzir comportamento alimentar de risco em adolescentes, né? É muito Porque assim, poderoso nesse isso. corre-corre, né, das rotinas da nossa geração, as pessoas acabam não se encontrando, o que é muito triste. E pelo menos manter o hábito da refeição compartilhada, isso é fundamental, que é aquele momento que, para aquela conversa do como é que foi seu dia, Isso, acontece, né? exatamente. A Você olhar para o conexão. outro, a conexão, e você saber o que o outro gosta. Nossa, meu filho adora quando eu faço a batata assim. Ai, a cara do meu marido quando come não sei o quê. Isso é importante, são elementos de conhecimento da família, né? Que a gente não pode perder. Que história incrível, Ana, que você está contando e trazendo pra gente. Imagina. Imagina, eu sou super entusiasta, né? Eu acabei, então, me afastando do direito, definitivamente. Ainda faço algumas coisas com relação ao meu doutorado, que é sobre áreas contaminadas, mas eu agora só estou na área de alimentação. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo que fala: você conhece o projeto Gastromotiva? É justamente lá que eu dou aula. Eu dou aula na Gastromotiva, com muito orgulho, que é um projeto aqui em São Paulo, que depois foi para o Brasil, várias partes do Brasil, inclusive internacionalmente. E a gente forma assistentes de cozinha, né, das periferias de São Paulo, e é justamente na Gastromotiva que eu dou aula de ecogastronomia, né, na Gastromotiva é muito lindo, porque eu dou uma aula conceito de redução do desperdício de alimentos. Então, os alunos,
Eles vão para suas comunidades, vão para as feiras, pegam uma sacola de ingredientes bons para consumo, mas que seriam desperdiçados. Eles não podem comprar, eles só podem pegar o que seria jogado no lixo. Aí a gente faz uma mesa, colocamos todos os ingredientes, fazemos então o briefing com eles, o que eles vão produzir. Eles pegam aqueles ingredientes, produzem, aí a gente coloca depois a produção deles nessa mesa, a gente arruma super bonita a mesa, e aí fica um banquete de coisas com comidas feitas com ingredientes que seriam desperdiçados. E aí depois, quando a gente faz um coquetel com isso, que seria, né, jogado no lixo, aí cada um fala o que fez, a sua invenção, e a gente Que coisa come. linda esse trabalho. E aí é uma coisa que a gente chora. Sério, sai lágrima dos olhos, não só dos meus, do chefe. A Juliana Sena está falando que aqui em Paris tem a Rebelle, uma marca de geleias feita com frutas que também iriam para o lixo. Olha só. Tem vários lugares, né, que estão já despertando para essa consciência, que a gente vê que pode... Em Paris tem um projeto muito legal que eu sempre... E na França, que eu sempre dou nas minhas aulas, mas que já é o Fruta Imperfeita, né, que teve uma propaganda muito forte há uns anos atrás de uma rede de supermercados aí na França, que começou a vender frutas imperfeitas com um preço menor, e foi o maior sucesso, né? E daí teve lindo isso! Aqui no Brasil depois algumas redes também copiaram, mas o mais legal é que foi um sucesso tão grande de vendas, né? Quando eles fizeram essa fruta imperfeita, aí venderam sucos, Marché, como é que chama? Eu esqueci o nome da rede de supermercados que fez. E depois isso se disseminou, assim. Foi muito legal. Muito bom. E aí, conta mais. A gente está quase chegando no Mindful. Nossa, é tanta coisa, né? É muita. Você é uma caixinha de... Nossa, imagina, muita gratidão para estar aqui abrindo essa caixinha. Poxa, é um prazer, né? Contar a minha trajetória mesmo, né? O que eu tenho, assim, que eu gosto muito de falar é que nós somos infinitas possibilidades, que a gente não pode ter medo. Porque eu estava muito na caixinha quadrada, né, do direito. E quando eu tinha o mestrado, doutorado, e aí muitas pessoas falam, nossa, aqui é uma loucura, né? Deixar isso para trás e ir para uma área nova que você não é ninguém te conhece, né? Na área do direito eu poderia muito bem tá muito famosa e tal, né? Aqui, é o Intermarché, é isso mesmo. Intermarché, Ju. A Ju é super ligada, ela tá grávida e ela é super consciente do alimento. O Intermarché, isso mesmo. Ela sabe tudo isso. E cozinha bem pra caramba e segue um caminho muito bonito. A Juliana mora aqui em Paris. Mora em Paris, então. Eu sempre dou esse exemplo, porque eles fizeram um vídeo muito atrativo para as pessoas, né? Para explicar. E aí eu consegui resgatar esse vídeo com a tradução para o português e eu apresento lá na Gastromotiva para os meus alunos esse vídeo do Intermarché. Muito bem, então eu não tenho receio de falar isso, né? Que nós somos infinitas possibilidades e quando o caminho não está mais servindo, que a gente não se sente servindo, né? O servir, a gente pode mudar e a gente não precisa ter medo de mudar, né? A Fabiane é um exemplo disso, você é um exemplo disso, são pessoas que me inspiram também, vocês, porque muitas vezes a gente fica presa na mentalidade de, mas eu fiz faculdade de Direito, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, como que eu vou sair disso agora, né? O que vão pensar de mim? E aí a gente se depara com esses dilemas. Mas aí eu consegui me libertar dessas amarras mentais que eu tinha e das amarras do que alguém ia achar de mim. E aí eu falei, não, vou para a área que eu quero trabalhar agora, que eu acredito, honrando toda a minha história, né, Kátia? Honrando tudo que aconteceu comigo até hoje me faz ser a pessoa que eu sou, mais plena, mais apta para trabalhar com ecogastronomia. Então, eu não deixei o direito para trás.
Mas ele tá muito... é uma memória que eu tenho muito querida, guardada dentro de mim. Mas a vida segue e a gente vai navegando conforme o rumo e conforme a nossa coragem de mudar, né? Então, bom, desde então, eu fiz... Desde 2007. A gente se conheceu, você falou quando que foi, Kátia? 97. 97. Foi nossa, 97. 97, isso. A gente se conheceu faz muito tempo. É, a Fabiane está pedindo para eu contar aqui de uma experiência que a gente teve lá no Rio de Janeiro, servindo na Gastromotiva. Eles têm um refeitório, né? Um refeitório que trabalha com comidas que seriam também desperdiçadas, que seriam jogadas no lixo. E é um projeto lindo do Davi Hertz, que é o fundador da Gastromotiva. E aí a gente serviu os moradores de rua com uma chefe super famosa que foi cozinhar lá, a Roberta Sudbra, e a gente serviu os moradores de rua com essa comida que seria desperdiçada. Foi muito lindo. Enfim, e aí desde mais ou menos 2007, mais ou menos, eu vim fazendo muitos cursos de autoconhecimento, né, de meditação, de entrar em contato comigo, com as minhas sombras, né? Com tudo, né? Curso de autoconhecimento isso é uma investigação contínua que a gente faz sobre nós mesmas, retiros. Fui com a Fabiane para a Índia, né? Nós duas fizemos muitos retiros juntas. E aí fiz um curso de mindfulness, né, que engloba tudo isso, né, como parte das minhas práticas contemplativas. E depois, fiz um retiro de Vipassana também. Então, junto com essa minha transformação de carreira, eu fui me conhecendo melhor, né, fui fazendo me dedicando mais a essas práticas. Fiz esse retiro de Vipassana, que é um retiro de 10 dias em silêncio, que a gente fica 10 dias sem livro, sem celular. Você entra no retiro, já você deixa lá na caixinha o livro, a caneta, o caderno, o celular. É você com você mesma. Você não leva nada pro seu quarto, você só leva a roupa. E aí você fica 8 horas por dia meditando, né? Fora todas as outras atividades, à noite é jejum, você come só até a hora do almoço. Então é uma coisa que também foi muito importante, sabe? Para eu me centrar mais, me conectar mais. Foi muito difícil, né? Quase desisti no terceiro dia. Eu imagino. Eu fiz esse retiro na Austrália. Mas eu já vinha com muitas práticas, né? De autoconhecimento, inclusive junto com a Fabiane e tal. E aí eu fiz esse curso, essa formação de Mindful Eating, que ela vem de Mindfulness. Mindfulness é justamente esse estado mental de você estar no momento presente, né, com determinadas atitudes. Então você não está no futuro, você não está no passado, você traz sua atenção para o momento presente e intencionalmente, porque a nossa mente viaja muito, né? A gente brinca que a mente é um macaco bêbado picado por um escorpião. A nossa mente, ela divaga, ela pula, né? Ela é muito agitada. E se a gente ficar nisso, a gente se perde, né? A gente se perde em todo o contexto da nossa vida. A gente acaba trazendo um pouco mais de presença com as práticas de mindfulness. E Mindful Eating, quando eu me formei para facilitar grupos, aí o ciclo, assim, fechou da minha vida, porque Mindful Eating compreende, né? Engloba tanto a questão de consciência alimentar, tanto a questão de práticas contemplativas, a questão de autoconhecimento, como que você se percebe, como que você se vê diante daquele alimento, e te traz toda essa investigação, por que você come o que você come, como você come, né? O que você come, quando, como. É um processo de autoconhecimento, mas
você investiga a sua relação com a comida e com o corpo. Por que eu falo que fechou tudo, né? Que na minha eu consegui ter uma compreensão mais ampliada do meu papel aqui, né? Na minha missão agora, nesse momento, porque eu sempre tive problema. Travou? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Mas Acho que só a imagem travou, mas eu acho que só a imagem. Voltou. Alô? Voltou? Travou? Estão Tô me te ouvindo? ouvindo. Super, tô te Então, vendo, tô ouvindo bem. mesmo a gente se... Na Kátia, onde a gente se conheceu, eu sempre tive muitas questões com a comida, com a alimentação, com o corpo, rejeição. Fiz muitas dietas, a minha vida, décadas de dieta, décadas de remédios irresponsáveis, hábitos e atos irresponsáveis. Então, quando eu Mindful Eating fecha ciclo na minha vida, né? Hoje eu tenho muito... E para eu poder ser instrutora de Mindful Eating, para eu poder facilitar grupos, eu tive um caminho de cura, né? De autocura, ainda estou no caminho, mas eu sinto mais apta para poder trabalhar com isso, né? Tudo que eu fiz na minha vida me levou hoje ao que eu faço, né? Que é facilitar, ajudar pessoas que querem ter essa cura, essa autoinvestigação com a sua relação com a comida, com a sua relação com o corpo, né? Até porque a gente se maltrata muito, né? Eu acho que quando a gente busca quando a gente busca uma dieta irresponsável e tal, a gente está no desespero e a gente não quer lidar com as causas que levam a gente a determinadas coisas. A gente só quer a resposta imediata, ali, rápida. E a gente vai se maltratando, né? A gente vai se maltratando com tudo. E não adianta, a resposta está sempre dentro da gente. E essa pausa para achar essa resposta... É exatamente isso que a gente trabalha quando a gente faz o programa de Mindful Eating. A Fabiane dizendo, eu ainda estou nessa onda, minha década não acabou. Nem a minha amiga, eu tenho um século aí de história aí para me achar nesse Mindful Eating aí. Mas assim, Mindful Eating, quando a gente fala dessa consciência mais ampliada, a gente está falando primeiro de reconhecer os nossos padrões. A gente não pode mudar o que a gente não percebe, o que a gente não reconhece. E muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida tão agitada? A gente não para mais para prestar atenção na forma como a gente se alimenta. Então, a gente se alimenta andando, a gente se alimenta na frente da televisão, a gente se alimenta no celular, a gente se alimenta no computador, a gente lê um livro enquanto... Então, o ato de comer virou uma tarefa a ser cumprida. A gente não dá mais a prioridade. Eu não estou nem falando da qualidade da refeição, eu estou falando do como a gente come. Né? Quando a gente fala de Mindful Eating, o que, ele é importante, mas é secundário. Tanto que não tem alimento proibido e permitido, não tem certo e não tem errado. O que tem é a gente prestar atenção no como a gente está comendo. Né? Então, a forma que a gente se alimenta, a gente está muito distraído. Né? A gente está muito desconectado com o nosso prato. A gente está prestando atenção em outras coisas. Fica muito secundário, fica uma tarefa a ser cumprida o ato da nossa alimentação. Isso tem reflexo. E na verdade é algo tão importante, né? A alimentação é tão importante. A alimentação é responsável por nos nutrir, por a gente ser capaz de estar vivos, né? Exatamente, e a gente deixar ela num canto secundário, realmente. A Juliana está falando de uns livros. Não sei se você conhece, Ana. Esse eu não conheço. Glenn Roth, não sei quem é. Eu tenho. Mas ela fala mais, Juliana, para
sobre o que é esse livro, né? Tem muitas cientistas que estão estudando, porque Mindful Eating é uma ciência, né, que vem de mindfulness, e vários protocolos internacionais foram feitos já sobre isso, e eu aplico aqui no Brasil o protocolo brasileiro. Então não é que eu conduzo as práticas de Mindful Eating da minha cabeça, né, vi, achei legal e conduzo, não. Então tem um protocolo brasileiro publicado ano passado, feito com base em diversos protocolos internacionais, e a gente tem as práticas de Mindful Eating totalmente, um protocolo estruturado, de 8 sessões. Então, cada sessão a gente trabalha um tema, e a sessão, quando a gente fala desse tema, de Mindful Eating, ele é 80% prático e 20% teórico. Então, a gente quando fala de autoconhecimento, a gente quer experienciar, né? A gente quer vivenciar, a gente quer ter experiência nas nossas células, na nossa pele. A gente está cansado de conhecimento teórico, né? A gente está cansado de intelectual. É muito importante o conhecimento intelectual. E Mas a natureza a natureza é tão incrível que ela dá essa oportunidade da gente aprender e sentir a transformação na célula diariamente acontecendo, né? Então, e isso é muito lindo na nutrição. A gente coloca para dentro e a coisa, de fato, vai respondendo. A gente sempre pode mudar, né? Exatamente, sempre. A gente sempre pode mudar. A gente teria, né? Ninguém tem que nada, né? Mas a gente seria muito interessante se a gente reconhecesse como o nosso passado está influenciando nossa alimentação hoje. E muitas vezes a gente não sabe, Kátia, muitas vezes a gente não tem essa percepção. Então, uma das sessões do programa de Mindful Eating, que eu vou começar a oferecer online, graças à pandemia, né? Tô me preparando para oferecer online. A gente muitas vezes come porque a nossa mãe não queria que a gente desperdiçasse comida, né? E com a melhor das intenções, né? Quem cuidou da gente, com aquele quem alimentou a aprendizado gente, que ela... com certeza, com a melhor das intenções. Ou a gente tem um comentário, nossa, que menina bonita, comeu tudo. Então a gente quer associar uma beleza que a gente quer passar com o fato de comer, né? Ou nossa, você só vai ter sobremesa se você comer seu prato inteiro. Então, por exemplo, você está associando comer com uma recompensa. E a sobremesa é o objetivo, então comer o prato de comida passa a ser algo que precisa ser tolerado para você, isso aqui é o doce. Então são coisas que a gente, estou te dando exemplos, mas que vão surgindo, né, nos grupos que eu conduzo, de como a nossa alimentação lá atrás influencia a nossa alimentação hoje, como Sim, tá a gente tudo pode muito carregar associado, né, com o traumas. nosso núcleo familiar. Com certeza, a gente pode primeiro reconhece essas em Mindful Eating, né? Agora falando mais especificamente do que significa esse termo, né? Então, Mindful Eating seria comer com atenção plena. Comer com atenção plena se refere não só ao momento da refeição, como eu te falei, né? Que é a gente dá atenção para o nosso prato, dar atenção, sim, não fazer mais nada, a gente está comendo, então a gente está só comendo. E quando a gente por que é a chave a gente dá ao nosso prato? Porque a gente para mim. Voltou? Estou Você está me ouvindo? te ouvindo. Travou. Você está me ouvindo? A Fabiane
Eu tô te ouvindo um pouco distante, assim, você tá travada para mim. Peraí, Ricardo, peraí. Foi? Kátia travada. Mas eu acho que agora tá. Tá dando um delay, mas agora melhorou, voltou. Voltou? Voltou? Então vamos lá. Então, Tava então travada, deixa eu vou assustada. continuar. Agora sorriso, muito bem. Então, Kátia, quando a gente está quando a gente está desconectado, né, do nosso corpo, a gente não sente a comida, a gente não sente a nossa saciedade, a gente não sente o quão saciado estamos. E muitas vezes nesse programa de Mindful Eating de 8 semanas, a gente fica as 8 semanas só para resgatar os nossos sinais de fome. Muitas pessoas comem durante o dia, muitas pessoas que fazem dieta por décadas, como eu fiz, né, dietas por décadas, mais de 20 anos fazendo dieta, a gente perde tanto... Qual que é a questão da dieta restritiva, né? A dieta restritiva a gente terceiriza para alguém para falar o que a gente tem que comer. Tanto a qualidade do que a gente tem que comer, quanto Quanta a quantidade. quantidade. Então, quando a gente terceiriza, né, a gente fala em Mindful Eating que nós somos especialistas do nosso próprio corpo. Quando a gente terceiriza a nossa alimentação, a gente perde toda essa conexão. Então, a gente não sabe mais quando a gente está com fome, a gente não sabe mais quando a gente está saciado, a gente não sabe mais o que o nosso corpo está precisando. E aí você Sim, tem a um gente perde a papel lá na capacidade nossa até de frente. intuir, né? Exato, exatamente. E você falou a palavra-chave, que é intuir, que a gente fala, que a gente resgata o comer intuitivo. O comer intuitivo é justamente comer conforme a nossa fome, conforme a nossa saciedade, conforme o nosso gasto. Né? Então, a criança, nós nascemos com esse... A boa notícia é que nós, todos os seres humanos, nascemos com comer intuitivo. Nós já fomos crianças. Só que durante a nossa, muitas vezes, adolescência, fase adulta, a gente vai perdendo o comer intuitivo. Agora, pega uma criança, vê se ela come mais do que ela quer. Ela não come mais. Ela não come o que ela não quer. Ela não come se ela não tem fome. E Nem os aí... animais, na verdade. Justamente. A gente tem toda essa ancestralidade para ser reconhecida, né? E aí a gente vai no Mindful Eating resgatando esses sinais, porque e tudo bem, a gente come por fome física, né? Uma questão fisiológica, assim como a gente precisa respirar, a gente precisa comer. Assim como a gente vai no banheiro, né? A gente não segura a ida no banheiro, né? A gente sente a vontade e vai lá e vai no banheiro. A gente sente fome, a gente come. Então a gente honra a nossa fome. E quem faz dieta muitas vezes tem medo de ter fome, por isso que toma remédio inibidor de apetite, como eu já tomei muito também, a gente tem medo de ter fome. E no Mindful Eating a gente vai resgatando os nossos sinais de fome, a gente vai resgatando o honrar a nossa fome. E tudo bem a gente comer, quando a gente não está com fome, a gente quer comer um doce, né? A gente quer comer algo muito gostoso. A gente não rejeita essa vontade. A questão é não descontar as nossas emoções num doce ou num alimento conforto. Então a gente vai entrando em contato com nós mesmos, vendo quais são os nossos sentimentos, as nossas emoções, para a gente poder gerenciar melhor tudo, né, todas essas questões emocionais, para que a gente não desconte na comida. Não é fácil, eu estou falando muito teoricamente, mas a gente tem práticas e vivências para a gente ir percebendo tudo isso, para a gente saber lidar com tudo isso, né? Não estou falando que é um caminho fácil, mas estou falando que é um caminho possível. Eu vou te procurar, depois que a live acabar, eu vou te procurar, Aninha. Eu vou te procurar, porque eu estou achando isso
fala muito comigo e fala muito com o que eu acredito. Então, por mais que eu tenha essa intuição e por Sim, mais que eu acredite, eu sempre escolho caminhos errados. Então, sempre escolhia. Mas a sei. intuição sempre foi muito forte em mim. E tudo que você falou aqui compartilhando com a gente essa vivência, isso tudo, me faz acreditar que esse seja realmente o caminho e que só assim eu vou conseguir chavear toda a minha questão com relação à alimentação e tudo mais. Achei muito. É, Pô, assim, isso faz total sentido. A gente ouvir o que o corpo tem a dizer. a Aí tá nossa, todo a mundo nossa. dizendo que a gente precisa de mais uma live contigo. Aliás, gente, a gente Ah, precisa e vai ter, porque ela é uma conteira, ela tem cadeira cativa aqui, os ponteiros, aqui é um clube de histórias, ela tem a cadeira cativa dela aqui. E infelizmente a gente está acabando o tempo mesmo, a gente tem já? 5 minutos aí. Já, você Mentira! acredita? Você Ah, não acredita? acredito. Nossa, eu A tô gente sem o fecha relógio aqui. em 55, porque eu entrei antes, então a gente tem cinco Nossa. minutos. Vou botar ficha, fala, fala, fala. Não, então, é justamente isso. A nossa alimentação está muito racionalizada, né? A gente está pensando o alimento, a gente está pensando o comer, a gente está sentindo pouco. Então, em Mindfulness a gente quer sentir mais e pensar menos. E o sentir é a conexão que a gente vai resgatar com a nossa sabedoria interna. A nossa sabedoria interna está aqui. O nosso corpo diz a hora de parar de comer. Ele é muito claro, às vezes ele grita, para de comer, pelo amor de Deus, né? Mas se a gente prestar atenção no corpo, ele vai nos dar todas as respostas. E as práticas e as vivências de Mindful Eating nos dão essa conexão. Muitas vezes, o programa de 8 semanas é uma sementinha que a gente vai plantando, mas a gente não tem as respostas, né? E eu também não tenho as respostas, mas eu Vai conduzir. facilito e conduzo as práticas, as meditações. É óbvio que, gente, a gente precisa parar, dar um passo atrás, esvaziar nossa xícara e entrar em contato com o que realmente está nos fazendo comer dessa forma que a gente está, como que é o nosso comportamento alimentar. Então a gente tem práticas meditativas, sabe? A gente fecha o olho, entra em contato com a gente e todas as sessões têm meditação, porque por meio da meditação a gente acessa esse estado mental de auto-observação consciente. Auto-observação consciente é quando você para, fecha o olho, observa. Não julga, observa. E tá tudo certo, não tem certo, não tem errado, né? A gente A não quer Juliana mudar tá, nada. a Juliana tá falando, eu não consigo lidar com cardápio semanal porque não fica de acordo com o que o corpo pede naquele momento. Tem Exatamente. dias, tem dias de Isso. frio, né? Quente, caldo. Quente. O cardápio semanal não vai prever o casamento que você teve, não vai prever o seu estado emocional naquele dia, não vai prever se está frio, se está calor. O cardápio não vai prever se você discutiu lá e brigou com a pessoa e está irritada e está com raiva. O cardápio não prevê nada disso. Então, como que você se conhece para lidar com tudo isso na hora da alimentação? Essa fala da Juliana, ela fechou. É exatamente isso. Né? A gente se conhecendo e trazendo essa sabedoria, esse comer intuitivo, a gente vai saber, não é fácil, tá? Mas é possível. A gente vai saber agir em todas as situações. Quando tem muita comida disponível, o que eu vou comer? Ou quando tem muita comida disponível, será que eu preciso comer? Será que só porque tem o meu alimento preferido na mesa da cozinha eu preciso comer? Não preciso, às vezes. Às vezes eu preciso, É às vezes difícil, não. né, Ana? É difícil mudar essa chave, né? É É, difícil dar esse passo inicial, eu acho. né? Eu vou dar com certeza. Pô, vamos fazer o Fabi curso falou que vamos online fazer aí. juntos aí um curso online, Vamos. vamos fazer sim. Vamos. Vai Eu ser um super. prazer. Vocês vão gostar bastante, porque eu estou encantada. E eu não me dedicaria profissionalmente a isso se eu não tivesse encantada. Se eu não pudesse transformar a vida das pessoas. Se eu não É pudesse isso, fazer aqui a nós somos. diferença. Exato. E é sobre transformar a vida das pessoas que a gente acredita. A gente acredita claramente nessa transformação. E por isso que você está aqui. É uma conteira linda.
Querida. É um prazer. Adoro essa tribo. Obrigada. Eu também Ana, amo, já tô super essa orgulhosa de fazer isso, parte. é muito bom a gente estar junto, é tanta conexão, tantas ideias que vão se É, encaixando, né? É muito legal, muito positivo. Então me diz uma coisa, como é que as pessoas falam com você? Direct o direct no do Instagram Instagram? eu sempre respondo. É a melhor Tá bom. forma do direct do Instagram, cozinha de Quando eu verdade. desligar aqui, quando eu desligar a nossa conversa, eu vou salvar no IGTV, vai ficar ali e eu coloco sempre, eu te marco ali para que as pessoas que assistiram Isso, hoje ou que vão assistir depois possam fazer contato com você, tá? tá E aí bom, tá ótimo. e a gente vai fazendo isso. E aí você me diz também sobre esse curso, sobre de 8 semanas. Se você puder escrever ali embaixo onde Tá. tem o vídeo, vai ser legal, porque para quem quiser Eu saber, eu tô no quero, vou final da te ligar. formatação, vai ser em Tá agosto, bom, setembro. excelente. Tá Já bom. ansiosa por isso. Ai, Aninha, Pô, como vai foi ser bom e uma como passou honra. rápido, hein? Demais, parece que eu comecei a falar agora, meu Deus do céu, Que eu tinha isso, tanta coisa passou para rápido falar. demais. Então, mas a gente vai marcar uma próxima. Tá bom, combinado, Kátia. Aqui não é Obrigada. mulher que cai bem em 50 minutos, não dá isso. Obrigada pelo seu convite. É uma honra estar com você. Obrigada mesmo. Obrigada, eu te agradeço, tenho muita gratidão aí por esse momento. Pessoal, obrigado quem está aqui, quem ouviu e quer É, passar para as nossa, outras pessoas, compartilha mesmo, passa. compartilha com os amigos. Essa live vai estar no IGTV do Conteiro, que é @Conteiro Histórias. Quem não estiver seguindo o projeto, segue, a tribo está crescendo, eu estou muito orgulhosa. E a gente Ai, está que construindo linda. isso juntos, todos nós, né? É isso, essa é a ideia. Todo mundo está É bem, muito ligado, bom. né? E a gente está. Amada, eu deixo um beijo enorme para você, para todo Um mundo. beijo. Fabi, é linda. Minha mãe chegou no finalzinho, mas eu vou colocar para escutar, Sim, sim. Obrigada, né? Fabiane, por também nos conectar. Obrigada, Ju, aí, com várias É, dicas e vários comentários legais. Todo mundo. Gente, muito tá obrigada. bom. Gratidão. Gratidão. Até Beijo uma imenso. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo, gente.